Olá, boa noite. Felipe Radset, Boa noite, Mariana. Vanisa, Boa doutora noite. Vanisa. Tudo bem? Tudo bom com vocês, meus amigos, vocês todos que estão aí assistindo a gente? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Música é Direito no canal Música de Propósito. Música é Direito é o nosso programa, nosso encontro para debater a questão da música, seus direitos, seus caminhos, para debater esse momento tão confuso que a gente está vivendo e como fazer nosso trabalho valer dentro da internet, né? Porque acho que esse é o campo mais efervescente desse momento e todo mundo tem interesse em saber mais sobre isso e saber sempre como é a construção dos caminhos desde quando a gente bota uma música no mundo e como isso se comporta. Então, esse é o nosso propósito aqui, conversar sobre a música, trazer perguntas, trazer reflexões, trazer debates legais, trazer pessoas que entendem desse assunto, fomentar essa conversa em torno do processo, né, de administração dessa música, da nossa música, e sempre tentando interagir da melhor forma com vocês que estão aí vendo a gente, que já sabem que precisamos que vocês compareçam no nosso chat, que tragam as perguntas para que a gente possa encaminhá-las para os nossos convidados. E passo a palavra para o Felipe, mas antes peço para que vocês deem like no nosso programinha, isso é muito importante para a gente, e se inscrevam no nosso canal Música de Propósito, porque assim a gente pode seguir fazendo programas legais e trazendo bom conteúdo, né, para todos nós. Então é isso, Felipe, passo a bola para você. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo. O programa Música de Propósito, um quarto programa, traz agora 2 autores para falarem sobre a experiência deles a partir da vivência, a partir da relação que eles estabelecem com a música e os direitos autorais. Nos primeiros 3 programas, nós trouxemos o ponto de vista de outros elos da cadeia, né? Então, hoje nós temos 2 artistas, mas são 2 artistas muito especiais, dos quais estamos muito felizes de ter como convidados aqui. Nós convidamos hoje o Tim Rescala, um compositor que trabalha, que transita tanto pela música de concerto, como pela música para audiovisual, como música para cinema, novelas, etc., que dispensa maiores apresentações. E também outro importante compositor, importante autor da música brasileira, que é o Dudu Falcão, muito conhecido com as suas parcerias com Lenine, com Ana Carolina, com títulos que também dispensam apresentação. Então, agora, eu gostaria de também comentar que nós sempre vamos contar com uma palavrinha da doutora Vanisa Santiago, que vai depois contextualizar as nossas dúvidas, os assuntos que nós vamos debater nesse programa de hoje. Muito bem. É um prazer, uma alegria estar aqui com 2 amigos queridos, Dudu Falcão e Tim Rescala, pessoal do GAP, com o Felipe, que é o escrivão da frota do GAP, do Grupo de Ação Parlamentar, que deu início a grandes modificações que ocorreram na nossa legislação de direito autoral, junto com o Tim, junto com o GAP. Eu estou em casa, né? Me sinto bastante confortável em casa. Só para fazer uma pequena retrospectiva, para quem não assistiu os outros programas, no primeiro programa, como disse o Felipe, fizemos uma apresentação do tema do direito autoral, do direito conexo, um pequeno histórico de gestão coletiva no mundo, no Brasil. No segundo, trouxemos representantes do nosso organismo de gestão coletiva mais conhecido, que é o ECAD, já que nós temos um sistema de gestão coletiva na área da música, na área da execução pública musical, que é composto pelo ECAD e pelas associações. Então, trouxemos primeiro o ECAD, a arrecadação e distribuição do ECAD para que bater uma bola com todo mundo, e depois trouxemos 2 associações, né, para que elas dessem do ponto de vista dela, o que elas pensam da gestão coletiva, qual é o trabalho que elas fazem, como elas se inserem nesse sistema complexo que nós temos e que está funcionando até hoje, depois de tantos anos de criado. E hoje, então, é com prazer que nós vamos perguntar
aos autores como é que eles se sentem inseridos nesse contexto, dizendo, informando desde logo que o Dudu Falcão é diretor de uma sociedade, o ECAD. O Tim não é diretor, mas é um grande ativista dentro da sociedade dele, de todos os assuntos que dizem respeito à gestão coletiva, uma pessoa muito querida na sociedade dele, e como é querida de todo mundo, né? Tem uma unanimidade. Então, temos aí. Além disso, tinha um dos fundadores da Musimagem, junto com o Felipe, que também vai ter um dia seu lugar ao sol por aqui, né, Felipe? Temos que pensar nisso. Então, é isso que a gente queria saber, o que vocês pensam e como é que vocês veem e se encaixam nesse sistema da gestão coletiva atual, do streaming, que está acontecendo, a gestão coletiva e o streaming, e da pandemia e a gestão coletiva, quer dizer, enfim, desses 3 ambientes que eu acho que são os mais importantes agora. Então, vamos trazer nossos convidados da noite. Tim Rescala. Tudo bem, gente? Prazer. Obrigado. Do Falcão, queridos. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, amigos, todos os amigos aqui. Estamos em casa mesmo. Verdade, é verdade. Felipe, passando a bola. Eu gostaria de lançar a pergunta geral do nosso encontro de hoje, né? Eu quero vou começar com o Tim falar um pouquinho sobre a experiência dele. A pergunta é, como vocês vêm se sentindo, né, com as condições, com as formas de gestão, com toda a relação que o autor tem com os seus direitos hoje? Bom, como a Vanessa está presente, a Vanessa é o nosso oráculo de Delfos, né? Quando eu tenho uma dúvida, eu pergunto para ela. Então, já estou aqui direto com a Vanessa, fica tudo mais fácil, né? Eu, assim, como um depoimento bastante pessoal nessa questão de direito autoral, não faz muito tempo eu não entendi absolutamente nada do assunto. Era assim como a maioria absoluta dos nossos colegas, né? Então, eu encontrava com os colegas na rua, eles falavam assim, olha, você está com muito retido no ECAD. Eu olhava, tá bom, legal, mas eu não sabia o que era, né? Aí eu encontrava quando, olha, você está com muito retido no ECAD. Eu falei, caramba, esse negócio de retido, aí eu não sabia o que era, né? E a ignorância absoluta, né? Aí eu fui perguntar o que era e comecei a me inteirar da situação, né? Então, evidentemente, de lá para cá, né, já melhorei bastante, já estou entendendo muito mais. Agora, é impossível a gente entender tudo, assim como entende a Vanessa, por exemplo, né? Porque ela não só entende, como ela se lembra de tudo. A gente esquece do que aconteceu ontem, mas a Vanessa sabe o que aconteceu há 30 anos atrás. É uma coisa impressionante, né? Então, o que acontece e torna a coisa mais complexa para nós, autores, instrumentistas, músicos, é que a realidade vai mudando a cada dia, né? Então, a gente consegue, de repente, entender como é que se formou a gestão coletiva, como é que a criação do ECAD, da sociedade e tal. Aí, depois que a gente entende, muda tudo, né? E principalmente com o advento da internet, da tecnologia e a mudança de paradigmas, né? Então, realmente, não faltam motivos para as pessoas ficarem aturdidas, né? Ficarem perdidas. Como é que eu faço? Como é que eu me encaixo, né? Onde eu acho o meu nicho para continuar trabalhando como músico, né? Então, diante da situação atual, né, que estamos todos estupefatos, né, com tudo que acontece a cada dia, né? Não só das dificuldades impostas pela pandemia, mas da gestão como um todo dessas dificuldades, né? Então, a gente realmente tem motivo de sobra para ficar confuso. Então, eu acho que a gente tem que ir por partes, né? A primeira coisa é realmente entender como que a gestão funciona, né? Por isso que é tão importante isso que vocês estão fazendo, né? Como eram importantes aquelas baby classes que a gente fazia lá no início do movimento em direção a 12853, né? Procurando explicar o básico para os artistas que estavam completamente perdidos, né? Então, eu acho assim, que a primeira coisa que os colegas têm que fazer, né, é procurar entender como funciona esse principal órgão, como a doutora Vanessa falou, que é o ECAD, né? E junto com o ECAD, ou dentro do ECAD, as sociedades, como cada uma funciona, né?
porque muitos colegas não sabem, por exemplo, que podem ser associados a uma sociedade, por exemplo, como autores e a outra como intérpretes, né? Por que o ECAD surgiu, como é que ele funciona. Então, isso eu acho que é importante, né? E evidentemente que não é aqui que a gente vai fazer isso. Mas a minha visão como autor, que supostamente sabe alguma coisa, né, é que a gente tem que ficar atento, né, ao que está acontecendo. Isso eu acho que a 12853, ou a todo aquele processo, foi o que mostrou a gente. Ou seja, eu não recomendo aos colegas que façam como eu fazia antes e não sabia de nada, né? Eu recomendo que façam ao contrário, que procurem se informar, procurem estar atentos. Então, se já são, obviamente, supondo que todos estão em alguma sociedade, que precisam dialogar com essa sociedade. Perguntar a cada um a sua sociedade o que é que está acontecendo. Mudou alguma coisa? Ou seja, como é que as regras funcionam? Evidentemente que a sociedade tem o dever de esclarecer os seus associados, né? Porque senão a gente fica perdido e não sabe a quem a gente se remete, né? Na época, né, que a gente tinha a DDI funcionando a pleno vapor, né, ou o DDI, porque mudou também, né, de Diretoria de Direitos Intelectuais dentro do Ministério da Cultura, a gente tinha uma interlocução no Estado, né? Atualmente a gente ficou completamente acéfalo, né? Então fica até difícil de a gente tentar fazer um movimento que o DDI se movimente, porque pode ser que não dê muito certo isso, né? Então talvez seja melhor deixar quieto para a coisa não piorar. Mas, de qualquer forma, se a gente não tem uma interlocução com o Estado brasileiro nesse sentido, a gente precisa contar com as sociedades autorais, né? E fora outros organismos, como, por exemplo, a doutora Vanessa citou, a Musimagem Brasil, que congrega os compositores de música de audiovisual, ou o sindicato, ou a Ordem dos Músicos, ou seja, as entidades que nos representam têm, de fato, que nos representar. Então, estando em dúvidas com relação a isso, a gente tem que se reportar a esses organismos, né? Então, eu, como autor, né, embora tenha um pouquinho mais de informação do que a maioria dos colegas, também fico a cada dia surpreso quando abro o jornal, não é só com o que acontece no mundo inteiro, mas com o que acontece com o nosso direito mesmo, né? Porque realmente muda a cada dia. Só que está havendo, com relação ao streaming, um movimento, que eu posso dizer que é mundial, de questionamento, né? Porque o que a gente escuta falar? É muito pouco. O que dá, os views é uma quantidade enorme de views, o dinheirinho é que são aqueles centavos. É tudo muito pouco, a gente ganha muito pouco. E eu já ouvi alguns representantes de sociedade falar, realmente é muito pouco, mas na verdade não é muito pouco, né? Isso é uma falácia. É muito pouco que os autores recebem, mas não é muito pouco que está circulando no mercado musical. Muito pelo contrário. Eu diria até que é muito mais do que antes, né? Tem muito dinheiro circulando. O problema é que, para variar, esse dinheiro não chega onde deveria. Quer dizer, ele vai sendo... são percentuais que vão ficando pelo meio do caminho, e quando chegam no autor, e sobretudo no intérprete, eles viram aqueles dízimos, né? Viram os dízimos, entre aspas, né? Não são aqueles... Eu digo dízimo periódico, não o dízimo, a colaboração, mas, enfim. Então, isso vai para o ralo. Ou seja, o dinheiro existe, o mercado existe, ele mudou completamente, né? Ele segue outros paradigmas, não é mais como antigamente, né? Então, vivemos um novo universo, vivemos novos paradigmas. Então, por isso mesmo, não dá para as pessoas, ou os profissionais ligados às gravadoras e editoras, acharem que os critérios são os mesmos. E se utilizarem de protocolos que existiam na época, fazendo com que esses protocolos funcionem também para o digital, né? A gente sabe que muitas vezes eles cobram direitos, né, sobre contratos que, na verdade, não se referem a digital, né, de obras antigas, né? E por aí vai, né? Então, por isso mesmo, sabedores de que o dinheiro existe, mas que ele não está chegando onde deveria chegar, os autores têm que ficar atentos e atuar,
sobretudo na situação que a gente está vivendo, né? Todo mundo pergunta, como é que eu vou viver de música se eu não posso me apresentar? Se eu não posso fazer o que eu mais sei fazer, eu digo, no caso, o performer, né? O intérprete, o músico, o cantor, né? Como é que eu vou fazer? Está se fazendo agora virtualmente, muito bem. Então, se é virtualmente, o que acontece? É um streaming. O streaming, como sabemos, foi considerado execução pública, ou seja, o ECAD pode e deve cobrar, né? Então, é um conjunto de coisas, né, que, na verdade, existem e que tornam totalmente possível se viver disso. Pode não ser se viver bem, mas é possível sim. Não está sendo possível para a maioria absoluta dos colegas, dos intérpretes, dos compositores, etc., porque tem uma série de coisas que precisa ser corrigida, né? Não só no Brasil, no exterior também. Só que lá eles estão andando mais rápido do que nós, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar ligado, a gente tem que se remeter ao que se passa no exterior, ficar atentos, né? E sempre questionar e se informar. Muito bem. Nós temos aqui um comentário, eu estou vendo aqui um comentário no chat da Sônia Lobo, querida, que está aqui assistindo a gente. Que bom que você está aí. Ela falou uma coisa que eu achei importante. Ela está falando dos Global Deals, né, que são feitos lá fora e adotados aqui. E aí eu queria passar a palavra para o Dudu para falar também da sua experiência enquanto autor, também como participante de associação da Fran, né, e, se possível, também comentar um pouquinho essa pergunta da Sônia Lobo. Aliás, um comentário da Sônia Lobo sobre essa questão dos Global Deals. Eu posso fazer uma perguntinha, Dudu? Dá para ter paciência, Dudu? Sempre um pouco mais. Você, como autor de paciência, acha que dá para ter paciência ainda? Não sei. Boa pergunta, boa pergunta. Mas o Tim falou de uma forma geral muito bem já, quer dizer, sobrou pouca coisa para falar, mas eu dividiria em 3 partes fundamentais. Primeiro que, a exemplo da Revolução Industrial, o digital não é mais um meio apenas de comunicar. É uma revolução digital. Ela veio trazendo toda uma mudança comportamental, na política, enfim, e a música não poderia ficar fora disso, né? Então, existe sim o que eu chamo de um problema de parametrização. Os parâmetros do analógico, na sua grande parte, não cabem no digital, né? E a indústria está trazendo parâmetros que não cabem nesse ambiente digital, que é muito desequilibrado. Para as pessoas que estão assistindo terem uma ideia, no geral, do que você está fazendo no streaming, 30% fica com a plataforma, aí minha amiga Vanessa pode corrigir se eu estiver errado. 30% fica retido na plataforma, 58% vai para as gravadoras, dos 12% que restam, 9% vão para as editoras e a gente fica com uns 3%, né? No geral. Aí você fala, bom, mas o direito de reprodução, que é o direito das editoras, tem uma parte sua, até porque a gente chama, os editores são chamados de titulares derivados. Por quê? Porque eles têm um percentual da obra por contrato, né? Então, assim, mas tem dinheiro de lá, mas aí é onde entra o que o Tim falou. Como é que esse dinheiro chega? Como é que esse acordo foi feito? E aí a gente entra na questão da nossa querida amiga Sônia Lobo. A questão do Global Deals, existe uma tentativa, um movimento em andamento pelo Music Modernization Act, junto com uma ferramenta chamada MLC, né, que a minha impressão é a criação de um banco global, né, um banco global de obras. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que observar a diferença entre os tipos de direito. Os Estados Unidos defende a cópia, por isso que é copyright. O Brasil defende o autor, é o direito do autor, né? E eu não vou voltar aqui para a época da Princesa Ana, em 1710, para explicar até porque não deu certo o movimento dela. Mas
é um princípio, né? É o princípio do... Quando a gente fala de direito, quando essa turma, que principalmente fala de direito, a gente fala de valor do direito, antes do preço do direito, o valor do direito. A indústria fala do preço, ponto. Para eles é um número. É um número, é um custo-benefício. Se a gente for esperar que a indústria diga assim, não, a gente está recebendo muito, vocês precisam receber mais, não vai rolar. Então, assim, eu falava muito disso nas nossas reuniões e continuo repetindo. Só tem duas opções para você que é detentor de direitos, titular de direitos. Aí eu incluo todo mundo, né? Ou você participa, ou você é participado. Então, é muito importante o que eu te falo. Procure saber como é que o seu patrimônio está sendo... Quem está gerindo esse patrimônio? Como ele está gerindo? Porque ele não vai deixar de ser o seu patrimônio. Eu faço porque a música, como é uma coisa imaterial, é difícil explicar, e eu sempre trago o exemplo na arte plástica. Então, por exemplo, se você compra um painel, vou fazer aqui um desenho absurdo, mas se você compra um painel de um artista, você chega aqui naquela parede e fala, pô, ele não cabe aqui. E eu corto um pedaço desse painel, o autor dessa obra vai me processar com toda razão, porque eu estou adulterando a obra dele. Então, assim, mais uma vez, o cara tem um contrato com você, você cedeu percentuais, tá, mas não deixa de ser a sua obra. E é absolutamente sua responsabilidade cuidar do seu patrimônio. Então, esse é um chamado, uma convocação que eu faço, assim, de cara. Entre no assunto, cobre o assunto. A gente tem um exemplo disso na política, né? As pessoas votam muitas vezes em deputados que eles nem lembram, meses depois, e depois vão reclamar. Vem cá, mas você foi lá? Você falou com o cara que você votou? É mais ou menos por aí. Eu acho que a gestão coletiva precisa de mais participação, né? E adianto também que só existem dois tipos de gestão, coletiva e individual. A individual já pressupõe que você só arrecada porque você não vai distribuir para você mesmo. Você só arrecada, você pode optar por isso. E a gestão coletiva, o único órgão que é autorizado por lei a fazê-la é a ECAD. Por mais que a gente tenha dúvidas, reclamações do ECAD, o ECAD é nosso, é uma estrutura nossa. E a gente que parte, aí que volto a insistir, parte da gente o impulso de querer aprimorar esse sistema e de fazê-lo melhor para que o nosso patrimônio que está ali dentro seja mais bem gerido, mais bem, enfim. É complexo o assunto, mas vale a pena. A gente ouve claramente, né, que os dois, quando falam da experiência, falam de contradições desse novo momento que o digital está chegando, mas, sobretudo, eu tiro das falas de vocês um chamamento à participação, né? Quer dizer, a partir da experiência de vocês colocam exatamente isso, vocês ofertam esse tipo de experiência a todos os músicos que estão nos assistindo, né? Que a participação é simplesmente inegociável. Vocês têm que participar, vocês têm que estar atentos, têm que se informar, têm que buscar informação nas associações e em tudo que surge nos meios de comunicação, jornal. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa que nós temos acesso para nos informar, mas a associação pode informar mais precisamente o que está acontecendo, por exemplo, nas reuniões no ECAD, em que as associações estão tomando decisões importantes ali, né? Então, eu gostaria até de colocar novamente, né, uma questão para vocês. A pandemia trouxe um esgarçamento na contradição das relações de trabalho dos artistas, assim, ao seu extremo. Nós estamos vivendo um momento extremo, em que os artistas estão numa situação
complicadíssima, só para usar uma palavra suave, né? Uma situação muito complicada. A própria distribuição dos direitos sofre um revés, porque arrecada muito menos também, né? Então, eu queria que vocês comentassem como vocês estão sabendo, como vocês estão como vocês podem refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo agora. Olha, você vê que coisa, como as coisas são. Da mesma forma que esse é um sentimento geral, mesmo que haja exceções, eu, por exemplo, tenho a felicidade de ter dado muita sorte, continuei trabalhando normalmente, porque o meu trabalho é basicamente solitário, de composição, né? Eu só preciso me adaptar, inventar jeitos diferentes na hora de gravar, na hora de juntar um grupo de músicos para gravar, por exemplo, aí sim temos que pensar em soluções novas, porque o problema é novo também. Então, você vê, está a maioria absoluta da classe musical e da classe artística, né, de dificuldades novas, né, fora todas as outras, né, que a gente já conhece, tem novas dificuldades, né. Porém, o que a gente vê? Um aumento enorme de arrecadação do streaming, né? A gente acompanha isso, né? Então, tem algo errado. Como é que pode, né, aqueles que compõem, aqueles que executam, que tocam e cantam, né, estarem cada vez mais em dificuldades crescentes e o mercado só cresce? As gravadoras, editoras ganham cada vez mais. Então, isso é uma prova evidente de que tem algo errado aí, né? Então, se não existe legislação, que é no caso do Brasil, que proteja os autores, especificamente, infelizmente, como eu estava citando aqui, na situação anterior, nós éramos felizes e sabíamos, né? Quando a gente tinha, por exemplo, o Marco Souza na direção do DDI, que ouvia as nossas queixas e fazia, de fato, algo e promovia discussões e procurava tornar a coisa regulamentada, né, com diversas... chamando todo mundo para a discussão. Agora a gente está totalmente acéfalo, né? Então, se não existe o Estado para dialogar conosco, nós temos que ir da forma que for possível, né? Por isso a própria existência do GAP, né, o Grupo de Ação Parlamentar, é através da pressão política, né, é através da organização das nossas entidades, e a gente fazer alguma coisa nesse sentido, porque, repito, o dinheiro existe, está cada vez mais demonstrado que existe o streaming. A gente vê o que acontece, por exemplo, com essas empresas que atuam aqui no Brasil, como Netflix e outras, né? O ganho financeiro que se tem, ao mesmo tempo, a pressão que essas empresas fazem sobre o autor brasileiro, diminuindo ou simplesmente ignorando os direitos que o autor tem. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que reagir, né? Então, a coisa chegou ao ponto deles quererem ignorar os direitos, né? Supostamente pagando por ele, quando a gente sabe que eles não pagam por ele. Se for aquela situação que a gente sabe que é totalmente possível, não, eu vou fazer um show absolutamente de músicas minhas, eu posso abrir mão do recebimento através do ECAD, né, fazendo as coisas corretamente, seguindo os protocolos, e posso dizer assim, não, eu vou receber diretamente, como acontece, por exemplo, em teatro, né? Eu me lembro, eu trabalho muito com teatro, me lembro de receber no caixa na SBAT, na segunda-feira, ou seja, fazia um espetáculo no final de semana, na segunda-feira ou na terça-feira eu ia receber em dinheiro no caixa do SBAT, né, o meu percentual. Mas se fosse um espetáculo, né, em que tivesse só música minha, eu poderia também abrir mão e receber diretamente, né? A gente sabe que a lei permite isso, né? Mas a gente sabe que ninguém, ou em raríssimas situações, é capaz de gerenciar isso. Por isso a gestão coletiva é tão importante, porque tem alguém que está brigando por você, te ajudando a tornar a coisa possível, né? Então, eu acho, assim, mais uma vez, que a gente está nessa situação, evidentemente, por conta do tudo que está acontecendo, mas porque a gente, assim como o Dudu falou, a gente passou a ser comunicado, né, do que acontece. Em vez de participar das decisões, a gente está simplesmente sendo comunicado das decisões. É aí que está o buziles, né?
É isso que não pode acontecer, né? Então, a gente, obviamente, tem que reagir. Eu acho que é reagindo fazendo isso. Ou seja, por que isso está acontecendo? Por que cada vez mais aumenta o bolo, né? E o nosso percentual, a nossa fatia do bolo vai diminuindo cada vez mais, né? Então, tem algo muito errado aí. Então, repito que é por aí que a gente tem que começar. E diante das condições que a gente tem, eu até outro dia, comentando numa live do sindicato, eu falei que eu, pessoalmente, tenho como uma lei que eu mesmo criei para mim, que eu só trabalho com música ao vivo, em teatro, por exemplo, né? Salvo raríssimas exceções, quando tem alguma situação que não é possível, mas raríssimas mesmo, eu exijo que tenha música ao vivo, né? Nem que seja um músico, né? E quando os produtores dizem, não, mas fica muito caro, eu falo, então não faz. Se fica caro, então não faz. Não, porque nós temos muitos atores. Eu falo, tira um ator, põe um músico, né? E muitas vezes, quando dizem, não, é porque tem que ter viagem, e aí a música tem que ser gravada. Então fala o seguinte, grava os atores e põe a música ao vivo. Então, eu acho que tem que ter, de nossa parte, né, ou seja, de parte daqueles que têm algum controle sobre isso, no caso, os produtores, os diretores musicais de peças de evento, tem também que ter uma postura nesse sentido, né? Então, é por isso que eu acho que assim, tem que ter percentual, sim, de reserva de mercado, sim, para o produto brasileiro. Por isso é que houve uma mudança substancial depois da lei do audiovisual, né, que exigia um percentual de produção brasileira para todo mundo e por tabela, para os músicos, né? Tem que ter cota racial, sim, porque senão as coisas não mudam, e tem que ter cota para os músicos. Eu acho que é assim. Tem que ter cota mesmo, é cota para participação de quem é prejudicado, para participação feminina. Eu acho que tem que ser na base da lei, porque, na minha opinião pessoal, não muda, se não for assim, né? Eu acho que tem que se partir desse princípio. Da mesma forma, eu acho que tem que ter obrigatoriedade de trabalho com músico e tem que ter obrigatoriedade de trabalho no Brasil. Eu acho que deveria ter. Porque se nos outros países tem, por que no Brasil, que é um país ainda com várias dificuldades a serem vencidas, né, a gente fala, não, vamos aceitar a colaboração do estrangeiro, Não! Se nos Estados Unidos tem reserva de mercado, se na Europa tem reserva, por que nós não temos? Porque é justamente o lado mais fraco que tem que ceder, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que brigar. Eu acho, eu concordo plenamente com o que você está falando e quero puxar a coisa para a questão da legislação novamente. Quero lançar aqui para conversar com o Dudu. Dudu, tem até um comentário aqui do Anjo Caldas falando sobre a diminuição da arrecadação, como o Tim mesmo já tinha mencionado. Então, eu quero lembrar uma coisa. Nós tivemos uma jurisprudência aqui que foi com o ministro Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, que assentou que na internet há, de fato, execução pública. Portanto, o ECAD está autorizado a fazer a cobrança dos direitos autorais e conexos, né? Eu só vou te interromper um minuto, Fê, para fazer uma parte aqui, porque conexos é a parte que me cabe nesse latifúndio, nessa conversa, a minha e de muita gente que está assistindo a gente, né? Que é estarrecedor o fato de não haver pagamento de direito conexo para intérpretes e músicos no streaming. Isso, para mim, é o ponto crucial, nevrálgico de qualquer discussão sobre direito, partir desse, né, parte desse ponto. Tudo bem, direito de autor é sagrado e isso a gente não tem que discutir agora. Quem tocou, quem fez, quem cantou, quem gravou, e no caso, quem não é compositor, mas é artista, também vive de direitos e de suas carreiras, né, fonográficas, e não ser remunerado por isso, sendo que já há até uma legislação que favorece essa direção, isso é estarrecedor. Esse é meu primeiro comentário que eu quero deixar aqui para vocês comentarem sobre isso. E a outra questão que eu achei interessante é que o Tim e depois o Dudu falam a mesma coisa que as nossas convidadas do outro
do outro programa, que são, né, a Cida Madureira, da SICAM, e a Marcela Godoy, da ASSIM, que vieram aqui, a gente conversou com elas, falaram a mesma coisa, ou seja, Célia, desculpa, existe Cida Madureira é uma candidata, eu acho, a deputada, e aí eu fiquei existe essa necessidade, inclusive elas fizeram esse apelo, para que as pessoas se aproximem mais de suas sociedades arrecadadoras. Elas falam mais ou menos a mesma coisa que você, só que pelo viés das arrecadadoras. E o que é muito interessante, é muito importante que a gente acentue, né, que a gente venha batendo nessa tecla, porque isso é o que vai fazer a diferença lá na frente. É a relação que a gente vai estabelecer com as pessoas que administram esses direitos e a abertura que a gente vai ter, o diálogo que a gente vai estabelecer com essas pessoas é que vai fazer a mudança que deve ser feita. Porque isso é que vai fortalecer as relações, vai fortalecer os caminhos, vai fortalecer as possibilidades de uma mudança nesse panorama, né? Eu aqui sou mais ouvinte, porque eu estava até conversando com vocês e falo isso para os nossos amigos que estão aqui nos ouvindo. Eu estou aprendendo com esse programa muito mais do que posso contribuir, na verdade. Mas essa é a função, porque tirando por mim, eu sei que 99% das pessoas que trafegam no universo da música desconhecem seus caminhos e seus direitos. Então, eu acho que esse é o nosso debate aqui, ele tem esse valor, né? essa proposta. Então, assim, enfim, fiz só essa parte para passar a bola para o Dudu, para seguir na questão da legislação, só porque eu não podia ficar calada em relação à questão dos direitos de intérprete, porque isso, para mim, é uma coisa, assim, absurda. Existe uma questão de bom senso que rege todas as coisas, e se nós lidássemos com as coisas, né, de uma forma criteriosa e seguindo esse viés do bom senso, as coisas seriam muito diferentes, né? Agora temos uma briga pela frente, seguramente, porque todas as pessoas que vivem de direito conexo devem lutar por um direito que tem que fazer valer esse direito. E se há uma legislação, a gente tem que fazer cumprir isso, né? Pronto, falei. Pode seguir. Então, agora encaminho para o Dudu. Vamos falar um pouquinho disso. Por que isso não está acontecendo? O que impede com que isso aconteça no streaming? Nada, para começar. Não tem impedimento nenhum. O que existe são regramentos que foram colocados na mesa, aliás, empurrados na mesa. Vamos fazer uma diferença aqui. Alguém fez uma pergunta sobre as lives. Aí eu vou correr vou incorrer no erro de não citar a pessoa. Você pode botar na tela de novo, Felipe, porque a gente está fazendo aqui. Anjo Caldas. Quem? Anjo Caldas, que perguntou. Pois é, para responder a pergunta dele, que fala sobre a queda, obviamente, do show ao vivo, porque não tem, né? A pandemia cessou os shows. Mas quando a gente entra na live, a gente precisa fazer uma divisão importante. E me desculpe ser um pouco didático nesse, mas acho que é necessário. No momento que você está transmitindo, fazendo a live, aquilo é uma execução pública direta. Está tudo ali. A partir de um segundo momento, igual esse programa que você está assistindo agora ao vivo, amanhã ele vira Content ID, conteúdo identificado. Aí ele já passa a fazer parte do rol dos direitos de reprodução. É outra coisa. E, a partir daí, existem contratos com plataformas que têm cláusula de confidencialidade, as quais a gente não tem acesso a elas. Mais uma vez, como o Tim falou, a gente tem que ir para a briga. Mariana, esperar uma conscientização, né, bom senso da indústria, não vai rolar. Os caras estão bem, os caras estão, nadando em dinheiro é pouco. A projeção para 2021 é que os resultados financeiros vão ser melhores do que da época de ouro dos CDs, onde todo mundo comprou seu aparelho de CD e comprou toda a sua biblioteca de LP em CD. Ou seja, a indústria vendeu como nunca.
catálogo pré-existente, né? Aliás, master já pré-existente, não tinha nem o trabalho de gravar. Era só masterizar e mandar ver. Agora, com o advento da internet e a mudança, aí que está a grande mudança, não existe mais a venda da música. Né? A venda, como eu estou falando, é comercialização, é assinatura. Os modelos são de assinaturas e percentuais que a gente não tem, outra vez, a gente não tem acesso a eles. Agora, se tem impedimento para direito conexo, nenhum. Nenhum. Na minha opinião, eu acho até que o ECAD deveria receber os direitos de reprodução e repassar para os músicos executantes, intérpretes, enfim, todos os detentores do direito conexo, e só então repassar para as editoras. Eu defendo isso. Isso não acontece. Mas eu sou uma pessoa na mesa da Assembleia do ECAD. São 7 sociedades. E se for fazer uma analogia, o ECAD é apenas um órgão executor. Ele não é o legislativo. Quem legisla é a Assembleia. Então, esse é mais um motivo para que você faça pressão em cima da sua sociedade. Não apenas questione, pressione. Se você acha que deve haver mudanças, é um direito seu, mais uma vez, é o seu patrimônio. Não deixa na mão dos outros. Ou eles vão decidir, e a decisão deles não vai, de repente, não vai ser a melhor para você. Eu falo da minha experiência sentado na mesa da Assembleia do ECAD há quase 6 anos, sei lá. Não participei de todas as assembleias, mas participei de muitas. Eu posso dizer que tem muitos interesses trocados. Né? As editoras participam das assembleias do ECAD indiretamente, através de uma sociedade. Para mim, isso é um conflito de interesse evidente, claro. Mas, outra vez, eu sou uma pessoa na mesa. Quanto mais vocês chegarem perto e pressionarem para que coisas que não são exatamente de interesse dos titulares, mas da indústria, não estejam naquela mesa, melhor para a gente. Como o Tim falou, essa divisão apareceu do nada. Eu não sei se não sei se vocês sabem, mas o CEO do Spotify também era, antes, CEO do uTorrent, que acabou depois vendendo com o Pirate Bay. Amigo, uma vez pirata, sempre pirata. Não tem essa. Não adianta pintar o navio que a bandeirinha está lá. Os porões são os mesmos. Uma pergunta, assim, completamente aleatória. Na verdade, não, só que não. Esses percentuais, né, que vocês falam, 58% vai para a gravadora, 12%. Quem estabelece isso? Segundo, depois que nós questionamos em algumas oportunidades, eles disseram que foi o mercado que estipulou. São as leis é igual do mercado. A Matrix, é aquela coisa que ninguém vê, que está assim por sobre. Ou seja, é como se os músicos falassem, olha, não me paga muito não, até muito. Eu quero só 3%, né? Pelo ECAD. Pode ficar consigo, é o mercado, né? O mercado, quem é o mercado? E que é o mercado? É a Matrix, o mercado são só as gravadoras, né? É um ser inteligente que está por sobre, que permeia tudo isso. O que é isso? Quem é o mercado? Como o telefone do seu mercado para ligar para ele, ó, seu mercado. Meu mercado não me cobra isso aqui, não, gente. Tá errado, hein? Não é percentual que eu pago para o meu mercado aqui, não. É o desequilíbrio do market share. O problema é estrutural. É o desequilíbrio no market share da internet, como o seu mercado chama, né? É o market share. Ele está completamente desequilibrado. O que motivou, suspeito eu, é que as gravadoras simplesmente argumentaram que eram detentoras de quase 58% dos catálogos do mundo. Então, eu quero 58% do mercado. Tá ok? Elas acham que elas têm que ganhar mais do que os músicos que criaram as músicas para que elas existissem. Mas, independente disso, Mariana, o que é que uma obra que eu escrevo hoje, com um Tim, lanço amanhã, tem a ver com isso? Nada. Não é catálogo pré-existente, não está nesse 58%.
É catálogo novo. O que é que eles estão fazendo? Vocês querem estimular o aparecimento de novos compositores, enfim. E um dos fundamentos básicos do nosso pensamento. Se não tem uma canção, não tem mais nada. Não tem nenhum mercado, não existe mercado se não tiver o óbvio, a célula. Se você não olha para o céu e faz uma música, não tem a editora, não tem a gravadora, não tem a loja, não tem a fábrica de instrumentos. É uma cadeia muito grande que depende de uma canção. Então, mais uma vez, defenda, esse é seu patrimônio. Ah, mas eu tenho um contrato com a gravadora. É um contrato. A canção não deixa de ser sua. Vamos tentar aprimorar se o contrato não estiver bom. Então, a participação eu diria que ela é uma coisa decisiva, a gente vai acabar decidindo. Porque isso é uma crise global. Os Estados Unidos, por exemplo, não reconhece, ele não sabe o que é direito conexo. Eles não reconhecem, e a gente manda. A gente recolhe aqui direitos conexos internacionais e manda para os Estados Unidos. E eles nem sabem por quê, né? Pergunta se volta. Eu participei de reuniões com autores americanos que falaram assim, mas vem cá, esse dinheiro vem de onde? O quê? Pergunta para o seu mercado, porque está tudo errado. O princípio já está errado. Esses dois direitos não são irmãos. Né? A defesa da cópia é uma coisa, a defesa do autor é outra. É muito mais... Tônia Lobo está falando, os percentuais vêm do exterior, mas atendem... Vamos dar uma palavra para a Vanessa? Só meter a colher. Vanessa pode explicar isso. A matriz, não. Né? Eu não sou capaz de explicar tudo isso, porque isso é muita coisa inexplicável. Mas, enfim, eu vou tentar fazer uma cronologia. Quando as plataformas se instalam, né, o que elas querem? Conteúdo, ou qualquer coisa. Eu preciso de material para botar para dentro, para oferecer para as pessoas assinarem, para eu conhecer quais são os hábitos dessas pessoas. É claro que eles sabem tudo que a gente faz e pensa, oferecer para elas produtos, vender coisas, e eu vou ganhar também. Vou botar anúncio. Então, isso é um mercado que eu vou oferecer conteúdo que não é meu. Eu preciso desse conteúdo. Onde está esse conteúdo de música? Principalmente nas gravadoras, porque elas detêm um mercado antigo e tradicional de back catálogo, de catálogos antigos e catálogos atuais. Na cabeça deles, deveriam garantir uma percentagem, uma faixa alta do Mister Mercado, do senhor mercado. Então, as gravadoras começaram dando as cartas. Né? Nós que estávamos no GAP, na Procure Saber, nessas organizações malucas que ficam reivindicando coisas, eu me lembro do Sony Leaks. Lembra do Sony Leaks? Lembra? E a Spotify, de propósito, vazou informações do contrato da Sony, já cansada, a Spotify, de ser acusada de não pagar para ninguém. A Spotify vazou parte do contrato para mostrar quem é que estava recebendo, quanto eles estavam pagando para a Sony. Dinheiros que a Sony considerava dela, não é para distribuir. Isso tudo começa assim, começa nesse galope, entendeu? Então, esse galope eu tenho praticamente tudo que está no mercado, a primeira declaração que saiu no Brasil da UBEM foi num dia 31 de dezembro, não me lembro exatamente o ano, mas deve ter sido 2014, 2015. Fechamos, o Brasil fechou. As plataformas agora vêm para o Brasil. E dizia o advogado da UBEM na matéria, infelizmente, os contratos são confidenciais. Os autores não vão poder saber o que tem nesses contratos. Eu tenho a página da Globo salva no meu computador até hoje. Isso está escrito, dito com todas as letras que eu estou dizendo aqui. Já começa com os autores sendo mais ou menos participados, hein, Dudu? Não é totalmente participado, não. Vocês vão ser participados do pedacinho das más notícias e do pedacinho que a gente deixa vocês saberem. Assim as coisas começaram. E assim foram feitos os primeiros acordos, que são os Global Deals, de que a Sônia falou, que fecharam com as gravadoras o acordo dessas plataformas para o mundo inteiro. Elas não fecharam para os Estados Unidos, fecharam para o mundo inteiro. Então, é por isso que eu falo, é como o coronavírus,
saiu de um determinado lugar e se espalhou pelo mundo inteiro. Então, eles jogaram esse vírus para o mundo e os países tiveram que ir se adequando. Por que a revolta da União Europeia? Porque a União Europeia é um grupo unido, mais ou menos, já tem umas falhas, mas, enfim, é mais unido, é mais capaz de resistir a essa pressão. Então, ela começa a reclamar, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode. E os Estados Unidos, como eles estendem tapete vermelho para qualquer indústria que traga dinheiro para dentro do país, é isso? A gente sabe disso. A maior indústria americana é a indústria bélica, né? Não importa se vai fazer, tem que criar guerras, de vez em quando tem que inventar uma guerra, porque está vendendo menos armamento, então está precisando de uma guerra. Então, faz uma guerra em algum lugar e vende armamento. E assim. Isso é fácil de explicar, Vanessa. Isso é fácil de explicar, porque o Tomahawk vem com prazo de validade. O míssil. O cara vende 50 mil Tomahawk para o governo. Entregou, vai fazer o quê? Fechar a fábrica? Não, tem que fazer outra. Gastar míssil para poder fazer outra encomenda. Exatamente. Aí ele vai criar outra arma e outra coisa para poder continuar nisso aí. Então, assim se estabeleceu o mercado, com a dominação completa de quem tinha o que eles queriam, que era música gravada. Não é só música, é música gravada, para eles pegarem. Para seu raciocínio, você fala que a indústria bélica é a primeira nos Estados Unidos, até porque a estratégia, e a segunda é a indústria de entretenimento. Exatamente, que é outra estratégia que eles usam também para captar simpatias, né? A política da boa vizinhança, quando os americanos saíram comprando e dominando toda a América Latina, a área editorial da América Latina era dominada por uma editora americana. Você chega em qualquer país, chegava em qualquer país da América Central, Cuba, México, Porto Rico, toda aquela zona ali, era Haiti, Costa Rica, as músicas todas eram levadas para os Estados Unidos pelos editores americanos. Sempre foi assim. É a política da boa vizinhança. Carmen Miranda vai para os Estados Unidos, vai cantar o quê? Vai cantar em inglês. É isso, eles vão cooptando. A indústria do entretenimento traz simpatias, como os filmes da guerra, né? Os filmes da Segunda Guerra Mundial, que eu assisti, porque eu ainda vivi um pedacinho da Segunda Guerra Mundial. Aliás, eu vivi a Segunda Guerra Mundial inteira, né? Já estava fundada. E os filmes eram fantásticos. Você assistia aqueles filmes e achava aqueles soldados americanos, que maravilha, como eles eram bons, que coisa boa, que gente boa. É isso, você vende a imagem, né? O que eles fazem muito bem, eles sabem bem vender imagem. Não estou culpando, cada um vai. Isso não é dizer que é nada mais do que uma constatação. Quando chegam aqui. Eles fazem isso também, que eles conseguiram romantizar uma guerra, né? Exatamente. Ela chega a ser romântica. Né? Ser romântica, exatamente. Mas eles fazem isso muito bem, isso é o valor que a cultura tem para um país. Exatamente. Eles valorizam a cultura. A cultura aqui só falta um bataco. Artista vai trabalhar, vagabundo. Todo mundo trabalha, o cara quer ser artista e quer ganhar? Não, tem que trabalhar igual a mim, igual a todo mundo. A falta de completa conexão com o valor da arte, de uma maneira geral, não é só da música. Né? Aí, essas plataformas que se negam, quando chegam no Brasil, a recontratar o que já foi contratado lá fora, elas estão impedindo as pessoas de receber. Mas quando chega em tempo de pandemia, para mostrar uma boa cara e fazer novamente a política da boa vizinhança, elas fazem uma doação. Não é, Dudu? Elas fazem uma doação, não é, Tim? Fazem uma doação. Isso é um debate muito duro, né? Porque, assim, primeiro que é uma propaganda muito baratinha para a plataforma, né? Fazer uma doação, assim, vamos deixar claro primeiro que ninguém aqui está demonizando ninguém, não é isso? Não é isso. Cada um tem seu espaço no mercado. Agora, outra vez, o desequilíbrio do mercado, a proporção dos percentuais está causando danos profundos. Eu estava falando antes, existe um movimento hoje nos Estados Unidos de uma associação chamada MAC, que são dos músicos, né, para
começarem a receber o que eles chamam de direitos vizinhos, né? Neighboring rights, que são os nossos direitos conexos, porque eles não recebem. Quando a pandemia chegou, eles saíram de uma turnê de sei lá quanto eles ganham uma turnê, mas é muito dinheiro, para zero. Zero, você não tem nada. A gente tem, né, na lei, protegido por lei, os nossos direitos conexos. Eles não têm. Então, essa discussão está se desenvolvendo, está evoluindo, inclusive nos países que não reconhecem o direito. É uma mudança global, sim. Mas se é uma mudança global, a gente tem que participar. A gente tem que saber onde é que os nossos direitos, como os nossos direitos estão sendo negociados. O curioso é que, no caso de países onde não existe o direito conexo, você fala, não se paga porque não existe. Agora, aqui existe. E não se paga também. Conexo com o interno. Isso aqui é o mais doido. Né? E a gente recolhe aqui no Brasil o repertório internacional, conexo. Pois é. De onde não existe. Então, tem algo muito errado mesmo. E a situação é tão absurda que a gente vê que, no caso do Conexo, quer dizer, existe o autor da música, existe o produtor da música, e não existe o intérprete. Sumiu. Não existe. Quem canta, quem executa, seja a forma... Etc, etc. Quer dizer, isso tudo está codificado no ISW... Oh, meu Deus, ISRC. O SWC é outro código, enfim. Mas está tudo codificado lá, as informações estão todas lá. Você me pergunta, mas é fácil recolher e distribuir isso? Não. Aliás, é difícil, é impossível? Não. É fácil. Ainda mais num mundo dominado por algoritmos que podem fazer isso. Sim, claro. Vou trazer uma pergunta para vocês aqui do Anjo Caldas, tá? Das 7 associações, até onde sei, apenas Abramos tem conselho de associados. Porque é difícil o associado fazer pressão. Faço a pergunta, é possível, por exemplo, o músico participar numa assembleia do ECAD? Diretamente Existe não. assembleia do ECAD direta para que... Não, é representado sempre pela sociedade. Sempre a sociedade. Nós temos um sistema de representação, né? Assim, as sociedades representam os seus titulares na mesa do ECAD. Como eu estou diretor de Abramos, que ele citou aqui, eu participo das assembleias, mas como titular de direito, diretamente não. Agora, esses questionamentos podem ser não só levados às sociedades, como cobrados. Qual é a resposta que eu tenho ao meu questionamento? Ela tem que ser bastante transparente. São válidos, né, doutor? Como a questão foi conduzida para o ECAD, como ela retornou para a sociedade e, finalmente, chegou até você. Tudo isso tem que ser muito transparente. Eu acho que a transparência é a palavra-chave. Né? Ainda mais na área, como eu falei, na área digital. Eu sou muito descuidado com o meu celular, a Vanessa até às vezes me liga. O que acontecia? A pessoa desaparecia, porque eu não consigo me apegar muito. Vocês terem uma ideia de como a coisa evoluiu, eu geralmente deixo aqui no estúdio o celular e vou dormir, mas quando eventualmente eu levo para o meu quarto e vou dormir, no outro dia meu e-mail está cheio de coisa assim. O ronco está acabando com o seu casamento, procure o tratamento tal. Eles estão te ouvindo, estão vendo. Monitorando. Estão monitorando você o tempo todo. Então, assim, existe sistema para arrecadar tudo isso? Sim, com o pé nas costas. O algoritmo faz isso com o pé nas costas. Inclusive, acho que isso é um pequeno medo da indústria, do seu mercado. Nossa, eles conseguem fazer tudo sozinhos. Né? E não à toa as plataformas oferecem contratos diretos e muita gente cai nessa armadilha. Porque essa gestão individual parece atraente. Mas se partirmos do princípio, a Vanessa vai endossar isso, que a música só pode ter o seu cadastro legítimo feito a partir de uma sociedade. Não é isso, Vanessa? Então, assim, você faz o seu... eu criei meu código e mandei... Não, mas ele vale. Tanto é que tem
ISRC inventado, né? Que geram tais conflitos, né? Enfim, é uma coisa, é um assunto complexo, mas não deixa de ser um assunto de extrema relevância, de extrema importância para quem produz conteúdo, seja lá qual for. A gente está falando, quando o Tim fala da DDI, que é o Departamento de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura, que não tem mais, o que é um erro, né? Ele está falando de tudo, não é só música. Né? Ele está falando de propriedade intelectual como um todo, que aí a gente inclui fotografia, inclui imagem, né? Tudo. Né? Tudo tem seu direito protegido. E essa é... Fala, Felipe. Termina aqui. Termina aí. Não, eu estou falando só que tudo isso tem que ser considerado como valor pela indústria. Isso tem um valor, não é só um preço. Antes tem um valor. O direito é um valor. Então, se você não valoriza o direito, a gente não tem preço. A gente não vai conseguir precificar. A gente está num ponto em que o chamado usuário, quem é o usuário? É quem faz uso da música, como televisão, rádio, etc, etc, etc. Eles são denominados usuários. Os usuários hoje estão ditando os preços, basicamente. Está ao contrário. Né? É claro que o ECAD consegue negociar os preços de muitas coisas, enfim. Mas tem muita história acontecendo onde os usuários são que determinam os preços. Aí vem um contrato e depois você fica, meu Deus, o que é? Né? Como se você fosse à feira e você dissesse, olha, eu vou pagar tanto pelo tomate, vou pagar tanto pelo não sei o quê, e fica por isso mesmo. Né? E acabou. Pois é. E no meio de tudo isso, a única plataforma que existe no Brasil que está pagando direitos conexos, embora seja um contrato ainda experimental, tá negociado para ser renovado e tal, é a Globoplay. Essa fez questão de pagar os conexos, porque ela não é estrangeira, ela não tem origem no exterior, ela não assinou o Global Deal lá fora, então ela tem liberdade de negociar com o ECAD, com a presença das sociedades, e as sociedades e o ECAD, o sistema, negocia com a Globoplay, negocia direito autoral e conexo. Agora, no mês de novembro, foi novembro? Não, distribuição de novembro, foi feito o primeiro pagamento do conexo da Globoplay. O valor é pequeno, porque o contrato foi experimental, o valor foi pequeno mesmo, para ver se dava certo. A Globoplay e o ECAD, o sistema Globo e o ECAD, tiveram algumas dificuldades para se encaixar tecnicamente, com as fichas, as informações que vinham e tal, e agora que está resolvido, saiu o primeiro pagamento, quer dizer, desencantou, alguma coisa desencantou. Com certeza. Um passo, não é, Dudu? Dudu aí, nosso avançando. Bravo representante. Tem uma equipe técnica dentro do ECAD, e a gente precisa... vamos separar as coisas, né? Tem o ECAD, que é o que a sigla fala, é um escritório central de arrecadação e distribuição, ponto. O ECAD não é uma empresa, não tem fins lucrativos. Né? A função dele é somente é importantíssima, claro, mas a função é essa, arrecadar e distribuir. E tem todo o processo. O ECAD criou uma equipe técnica para desembaralhar esse nó, para estudar o repertório que ainda não está muito... Tudo, a partir do contrato da Globoplay. É bacana frisar que foi a Globoplay que fez a exigência do pagamento do direitos conexos. E o que a gente está tentando fazer é que isso se expanda a futuras negociações de outras plataformas. Mas, para isso, mais uma vez, você tem que pressionar, amigo, na sua sociedade. Porque nós criamos com a Lei 12.853 o voto unitário. São 7 sociedades, né? E nós não tinha, antes era um voto proporcional. Quem tinha mais dinheiro, na verdade, quem tinha mais catálogo, tinha mais poder. Era um voto proporcional. Agora não. Agora é com nosso esforço, indo a Brasília, falando com todos os deputados, batendo em todas as portas, e a gente nunca viu o Bolsonaro, mesmo batendo em todas as portas, falando com todos eles, fazendo um esforço enorme,
a gente criou a 12853, que trouxe esse benefício para a mesa do ECAD, do voto unitário. Ou seja, cada sociedade tem a mesma força. Isso é mais um motivo para você pressionar sobre a sociedade. Porque saber como vota na Assembleia. Questionar as votações que as Assembleias fazem. Por que votou assim? Por que apoiou tal coisa? Porque senão vai votar como achar que deve. E você tem acesso no site do ECAD à ata da Assembleia. A ata da Assembleia fala o que foi discutido. Se aquilo foi discutido e você acha que não é, você não concorda com aquilo, você tem todo o direito de questionar a sua sociedade por que isso foi votado e aprovado, ou como ela votou. Eu acho que a participação é cada vez mais fundamental para que a gente consiga virar essa mesa no digital. Porque, mais uma vez, o seu mercado não vai ajudar, a indústria não vai, de repente, ficar assim, a gente está ganhando muito, né? É importante, eu acho, que o pessoal entender que não são só os autores e intérpretes que ganham. Os titulares de direito autoral englobam, né, também as gravadoras, editoras. Daí que a coisa é mais complexa. Ou seja, a briga pelo poder é por isso, né? Então, é preciso que as pessoas entendam isso, né? Que o cobertor é curto porque um puxa de um lado, o outro puxa do outro. Né? E a situação, quer dizer, mudou com a 12853, com esse voto mais equilibrado, né? Mas não quer dizer que as entidades que pressionavam antes em seu benefício não continuam pressionando. Exatamente. Isso não garante que o mundo mudou totalmente, não é assim. Foi um caminho para pavimentar a estrada, né? Agora a gente tem que entrar nessa estrada, né, e ver como é que a coisa rola de fato, né? E aí não tem outro jeito se não é cobrando a sociedade. Da mesma forma que não tinha outro jeito de aprovar a 12850 se não fosse indo a Brasília. Não tem outro jeito. E a gente passou o quê? 8 anos indo e voltando a Brasília. Pois é. Bom, uma coisa que está clara, né, para a gente, é que muitas vezes... bom, primeira coisa, né, que a gente já pode tirar assim, das coisas que vocês falaram, é que existe uma legislação, mas isso existe, isso se transborda para a vida social de uma forma mais dinâmica. Alguns aspectos são cumpridos, outros não são, parte da lei é cumprida, outra parte não é. E isso significa que os interessados têm que se colocar à mesa, porque existe uma mesa de negociação. Às vezes você vai sentar com alguém muito grande, então você vai precisar de uma grande colher, se você quiser comer alguma coisa nessa mesa. E essa grande colher passa por uma organização da sociedade civil. Quando nós conseguimos a aprovação da Lei 12853, havia uma série de condições sociais políticas objetivas, que permitiu o fortalecimento do movimento do GAP com uma série de outros atores. O GAP não foi sozinho, além do Procure Saber, existia também um frame, né? Existia uma condição objetiva. A gente tinha o Marcos Souza dentro do Ministério da Cultura, a gente tinha uma série de parlamentares que estavam... A própria Marta Suplicy, a própria ministra, a Marta. Por exemplo, né? Tem muitas pessoas... Marta Suplicy também. Muitas pessoas que precisariam citar aqui para a gente ter uma dimensão de como houve um consenso e uma força que se conseguiu naquele momento. Quer dizer, isso, hoje, nós não estamos com as mesmas condições políticas que nos permitam, né, lutar, mas isso não significa que a gente não possa, desde já, colocar em debate essa quantidade imensa de questões que precisam ser discutidas, amadurecidas, né? Os consensos têm que ser construídos, né, com o passar do tempo, para que a gente possa voltar num futuro breve, assim eu espero. Sim, com certeza. Eu estou vendo aqui... Vocês estão me ouvindo? Então? Sim. Eu estou vendo aqui, eu puxei aqui para ficar lendo, que eu sou curioso. O chat, eu vou botar aqui. Tem uma pergunta do Juliano. Tem o meu amigo Juliano Polimeno, que é um craque, né, nessa área. Pois é.
Tentativas, sim, frustradas de criação do repertório global. Eu participei, Juliano, da primeira demonstração da ferramenta do MLC, né, do Mechanical License Collective. Eu fui convidado através de um outro grupo chamado SONA, que é Songwriters of North America, porque eu justamente comecei a provocar para saber qual seria. Eu participei desse, e tem uma tentativa de uma criação de um, como ele está falando aqui, o repositório global de dados de obras, né? Tem a tentação da criação desse repositório global. Inclusive, se você entrar lá, tá, você bota Mechanical License Collective, que você vai chegar no site do MLC, você conhece, Juliano. E você vai ver que tem lá uma tentativa que usa, inclusive, os dois códigos. Existem situações nos Estados Unidos, por exemplo, que uma obra chega ao ridículo de ter 200%. Porque, por causa de subedições e tal, essa discussão rolou nesse dia. Os autores estavam exaustos por eu ter que resolver conflitos de subedição que chegam nessa condição, porque lá é diferente, como eu falei, direito de cópia. Então, tem uma subedição que é contabilizada ao mesmo tempo que são dois códigos que entram no mesmo sistema. Aliás, são muitos, né? E, sim, é uma tentativa, como é um Global Deal, de criação de um repositório global de dados de obras. Mas aí a grande questão é, como é que a gente vai alinhar os dois tipos de direitos? Como é que a gente vai alinhar? Por exemplo, se eles não reconhecem o Connex, como é que a gente vai empurrar isso dentro do sistema? Como é que a gente vai colocar isso dentro do sistema? Ou eles vão dizer, não, agora a gente vai começar a pagar, vai começar... Ou seja, mais uma vez, a questão é muito profunda, muito complexa, mas é preciso a participação, é preciso o questionamento. Porque, sim, quando eu questionei lá fora, nos Estados Unidos, não é só o Donald Trump, não. A América pensa a América primeiro. Não é exatamente o... Depois eu... Mas assim, enfim, para que a gente chegue a um mundo um pouco mais justo na parte de direitos autorais, dentro desse contexto de Global Deal, antes de mais nada, a gente precisa equilibrar o market share. Porque a gente não tem o piso do ringue para brigar. Falta o piso desse ringue. Não existe um critério. Eu tinha no Fórum Mecânico alguns critérios que eu levava em consideração, que eu conseguia fazer alguma projeção. Se eu colocasse um disco na música de fulano, que tinha 14 faixas, eu divido 8,4% pelo número de faixas, não interessa se era uma música de trabalho ou não, eu sabia mais ou menos quanto é que eu ia ganhar. Você não tem nada disso no digital. Você não tem um critério definido ainda. A gente tem muitas propostas, muitos contratos com cláusulas confidenciais, tem muita coisa assim. E a gente é informado de que, olha, o teu valor é esse aqui, acabou. Mesmo porque eles também, eu acho que tentaram pegar esses percentuais que faziam algum sentido na época do disco físico, né? De custo de produção, de gravação, de estúdio. Não tem nada disso hoje. Eles continuam cobrando por quebra de transporte. A quebra de transporte foi a internet que caiu, né, na hora do sujeito consumir. Só pode ser, né? Exato. Armazenamento, transporte, né? Enfim, Vanisa, dá luz ao assunto. Não, eu queria só separar um pouquinho o conexo do autoral, né? Porque o banco de dados global que o Juliano se refere, eu imagino que ele queira um banco, que ele pense, sonhe com um banco de dados e que esteja tudo relacionado à obra, com as suas gravações, etc., né? E é só para dizer que ele fala em várias tentativas e ele tem razão. Várias tentativas foram feitas e sempre alguma coisa impede que se comece. E em 1997, houve um simpósio da CISAC em Paris, em que foi apresentado o grande plano para a era digital, era o plano SIS, Common Information System, um sistema de informação comum. Começou a CISAC com as obras, né, e com os titulares das obras, autores
editores que ela já tinha codificado com a lista CAI e com a lista WWL, que foram primeiras tentativas empíricas de codificação e que deram certo durante muito tempo, que essas informações pudessem ser somadas às informações que vinham das gravadoras, com o seu código ISRC, que foi criado por elas, né? Enquanto o código ISWC das obras foi criado pela própria CISAC, em conjunto, as sociedades todas, com base na lista CAI e com a aprovação da International Standard Code, da ISO. Então, esse plano foi caminhando e começou a não dar certo a partir de um determinado momento, porque a ideia era assim, codificar o mais próximo possível da fonte da informação. Por exemplo, a obra que recebeu o número 1, o número 0001 do ISWC, foi a música Dancing Queen do ABBA. Ela totalmente identificada, então ela recebeu o 0001 perfeito. Agora, e as gravações de Dancing Queen? Como é que você faz para encaixar coisas com coisas? Aí não houve, primeiro, de parte de algumas editoras, não vou dizer todas, porque não existem diferenças, e generalizar, em geral, fazer injustiça, não quiseram entregar toda a sua coisa, não quiseram entregar sua documentação, porque você tem que partir de uma documentação. Cadê o contrato que diz que é 50% para um, 50% para o outro? Cadê o contrato que diz que é 25, 75? A maioria não quer entregar, então eles querem dar informação e receber 100%. O editor controla 100% da obra. Então, ele é que vai dizer quanto é o do autor, quanto é o do Dudu, quanto é o do Tim. É assim que elas trabalham na área de reprodução, que não é controlada pela sociedade no Brasil e em alguns países, como nos Estados Unidos. Na Europa, não. Na Europa, tudo é controlado pela sociedade, tanto a execução pública quanto a reprodução. Então, isso nasce e encontra logo esses percalços. Realmente é difícil. Até hoje, nós temos aqui no Brasil funcionando, digamos, 2 bancos de dados, vamos assim, a grosso modo. Temos o banco de dados do ECAD, que é um banco que faz isso, obras, fonogramas, obras audiovisuais, todas essas informações estão interconectadas de alguma maneira. Você é capaz de identificar a obra que está dentro de um audiovisual, o fonograma que está dentro do audiovisual, o fonograma separado, a obra separada. É capaz perfeitamente de ter toda essa codificação separada e, ao mesmo tempo, entrelaçada, interligada, né? No banco de dados, no segundo banco de dados que eu falei em 2, seria o banco de dados da back-office, que já não é capaz de fazer isso. Primeiro, porque o banco de dados da back-office não é integrado por direitos conexos. Ele é só um banco de dados de obras. Então, ele tem informação de obras. E, praticamente, eu acho que em todos os casos, a informação é 100% para o editor. Quando você encontra informações lá na Firefox, nos bancos de dados americanos, de 200%, e isso era muito comum, inclusive na própria BMI, é porque um editor diz, eu tenho 100% da minha parte. Eu sou o editor do Dudu, então eu tenho 100% da minha parte, que são 50%. Já a outra editora, a minha tem a parte do Dudu, a editora do Felipe tem a parte do Tim. Então, ela vai dizer, eu também tenho 100% da minha parte, é a parte do Tim, que são 50% da obra. Então, essa grande, essa maneira, essa filosofia, essa cultura do banco de dados que é dirigido somente para a reprodução, ele não faz questão de identificar o titular da obra dentro do que ele está pagando. Então, como é que faz? É assim, identificou, o banco de dados da back-office identificou a música X. Qual é o editor? O editor é tal, é Y. Então, esse Y leva 100%. Quanto leva cada autor é um problema do banco de dados, não é um problema do banco de dados da back-office. É um problema do banco de dados da editora. Entendeu? Ele vai pagar 100% para a editora. Quando chega o dinheiro na editora, a editora diz, aí ela entra com o banco de dados dela e vai dizer, essa música aqui, 50% é de fulano e 50% é dos herdeiros de Beltrano. Aí vai dividir não sei quantas partes. Então, essa informação não está na back-office, essa informação está lá no editor.
recebe 50%. Já no ECAD, o ECAD paga 25% para a editora, né? E depois ele paga os 75%, divide para o Dudu e para o TIM. Cada um recebe o seu e a editora recebe o seu. Na back-office, não, eles pagam integralmente para a editora. É só um exemplo, não vem nisso uma crítica, é só um exemplo de como os trabalhos são feitos de maneira diferente, não sei se eu explico dessa maneira, Juliano, que as dificuldades que existem para você fazer esse banco global. Você gastou uma fortuna. Tem sociedade brasileira que botou uma grana para fazer o banco de dados mundial, que estava sendo tentativa de fazer na Inglaterra, não sei onde. Não deu certo, foi dinheiro jogado fora. Porque enquanto você não tiver a vontade dos titulares, dos que detêm poder, de entregarem suas informações de maneira transparente e correta, enquanto não houver esse voluntarismo de vamos fazer tudo juntos, e todos nós vamos participar dessa grande torta da maneira correta, cada um com o seu pedaço, enquanto não houver isso, vai ser muito difícil você conseguir um banco de dados global. Porque a cultura da informação é diferente. É a minha opinião. Eu concordo. E claro que a gente sempre conversa sobre o assunto, mas, e desculpem outra vez ser um pouco mais, tentar pelo menos ser um pouco mais didático, mas como você citou o Dancing Queen e as gravações, ou seja, as regravações que geram outro fonograma, que gera outro código, enfim. É preciso ter um sistema muito sólido, muito robusto, íntegro, né, para se resolver esses conflitos, para resolver esses conflitos todos. E, mundialmente falando, esse buraco é bem mais embaixo. Eu acho que eu assisti a essa primeira apresentação, mas não saí satisfeito. Eu acho que não tem. O buraco é bem mais embaixo. Eu acho que eu assisti. Tem um reflexo aí. Foi. Entrou aqui sem querer, eu estou tirando som. Talvez essa parte precisasse ser sublinhada. O buraco é bem mais embaixo. Né? Porque também não é uma questão não é uma dificuldade técnica ou tecnológica, né? É política, né? É política. De postura, de querer fazer. Atitude, né? Eu diria que é de atitude. Sim. Aí que tá. Porque a gente está vendo que quando é para cobrar é fácil, né? Aí tem tecnologia. Quando é para pegar a parte deles, a tecnologia de sobra, né? Te identificam onde quer que você vá, já sabe que tem um comprador potencial andando ali a meio metro, né? Agora, na hora de pagar, não tem. Nós tivemos, não sei se vocês lembram, nós tivemos discussões lá atrás com representantes de plataforma, não vou citar o nome de plataforma, enfim, que confundiam monetização com direito. Sim. É uma loucura, quer dizer, o que significa isso? Monetização significa a gente botar a música na novela e ganhar um percentual dos anúncios, da propaganda, do intervalo comercial. Isso nunca aconteceu, ou seja, é uma coisa estranha ao nosso sistema de direito autoral. Então, assim, parte do entendimento, mas é uma linguagem tão fluente, tão bem recebida, eles têm uma recepção tão grande pelo público, que eles levam, às vezes, a convencimento que não são exatamente os mais exatos, né? Os mais que beneficiam exatamente os titulares. Mas é um entendimento, eles chegaram a essa conclusão. Eu lembro de uma discussão uma vez na casa do Gil, que eles gastaram toda a saliva que eles tinham, todo o argumento que tinham, só sobrou um. Eles falaram, sim, não, mas nossa plataforma é a maior vitrine para a música do mundo. E eu me lembro que a Flora falou assim, mas o vestidinho é meu. Né? Isso exemplifica muito bem. O conteúdo é seu, a vitrine vazia não vale nada. Então, mais uma vez, você tem que correr atrás, procurar saber o que é que estão fazendo com o seu patrimônio. Isso é aquele exemplo que eu dei no negócio da feira. Você vai à feira e diz quanto é que você vai pagar pelo tomate. É o que faz o YouTube na monetização. Né? Você só recebe se não pularem o anúncio. Se o sujeito que está lá procurando a música, né,
assistir o anúncio, etc. Senão você não recebe, né? E mesmo assim, você vai receber o que eles disserem, ou seja, está usando o seu conteúdo e está dizendo quanto vai pagar. Porque eles é que vão dizer quantas visualizações você teve. 1.200.000, não vale nada isso é 0,01. Você, para ter algum pagamento de R$10, você precisa ter 25 milhões de visualizações. Por exemplo, eu não sei os dados, o Juliano Polimeno, que está nos ouvindo, deve saber muito melhor do que eu. Mas é assim, eles é que dizem. Quantas visualizações para pagar R$1? Isso é o que a gente chama de ter a faca e o queijo na mão. É 0,0. E você não sabe se é verdade ou não. Não tem ninguém auditando as plataformas, né? Mesmo porque elas não estão aqui, né? Elas estão lá longe da gente. No entanto, elas têm todas as informações necessárias para saber quem é que está interessado em comprar o que eles estão vendendo. Isso eles sabem. Elas vivem disso. Exatamente. Então, quer dizer, a tecnologia funciona para um lado, mas não funciona para o outro. Essa é a questão. Eu diria que o Juliano concordou com essa tese, né? De que a dificuldade não é tecnológica. Não é. É uma questão de vontade, é uma questão de atitude. A ferramenta está ali. Você usa como você quiser. A CISAC teve essa primeira dificuldade, que foi interna, com as próprias editoras, que são da sociedade. Depois com as gravadoras, que também já... Primeiro que havia uma certa antipatia dos dois grupos e tal, mas depois, porque a própria a BPD de lá, da Universal, também não estava disposta a ficar entregando seus dados e suas informações, né? Os contratos são todos cláusulas de confidencialidade. Nós colocamos na lei os casos em que não pode ter confidencialidade. Mas cadê? Você vê o contrato? Cadê o contrato? O contrato. Aí eu teve um advogado também, aliás, foi o mesmo, que é advogado ao bem, que explicou lá na CPI do Randolfo Rodrigues, né, na CPI da Câmara, do Senado, que a confidencialidade é externa, não é para os associados. Os associados da sociedade têm acesso à informação, e não é para o resto. Cadê? Eu sou sócia, cadê a informação? É sempre uma composição de pensamentos que leva àquilo que o Dudu chama de distraction, né? Pois é. O discurso é sempre... vai ser bom para o deal é bom para você. Você vai ter... Tem muita gente, principalmente da nova geração, que está praticamente vendendo, assinando o contrato em troca de likes, em troca de visualização, em troca de... porque eu quero ficar famoso. Mas, como eu tive o privilégio de de começar a minha carreira no colo da família Caymmi, com a gravação com a Nana, eu já ouvi do Dori, lá atrás, que prestígio é chocolate. Você não paga compra com chocolate. Você não paga aluguel com chocolate. Que a gente é um trabalhador como qualquer outro. Apesar de eu já ter ouvido de amigos de infância assim, você continua fazendo música, tal. Continua, mas trabalho mesmo. Você trabalha em quê? Então, assim, a gente ainda tem essa cultura que, com esse governo, infelizmente, está ainda mais demonizada, né? Como se, quando o Tim fizesse um concerto, ele não estivesse empregando indiretamente dezenas de pessoas, desde o cara que está vendendo ingresso, ao pipoqueiro que está na porta, a pessoa que está pregando lá o carpete no palco, enfim, é uma grande cadeia produtiva que envolve milhares tem, sei lá, não sei nem nominar a quantidade de profissionais que trabalham agregados a essa indústria. Isso tudo porque você, amigo, fez uma canção. Entendeu a importância do valor da obra e o quanto é importante você correr atrás do que estão fazendo com ela? Essa é a importância. Mais uma vez, participe, não seja participado. Como eu vou participar? Procure saber, vai na sua sociedade, exija, porque eles estão ali, mais uma vez, é um modelo de representação. Eles estão te representando junto a uma assembleia que, por sua vez, passa as instruções para o ERCAD, que é apenas o órgão executor. O ERCAD não manda em nada.
Ele tem que ter essa noção. Porque é muito fácil ficar nesse jogo. Ah, o ECAD que fez a cagada. Não, ninguém fala em sociedade. É sempre o ECAD, que é o nome mais visível e tudo mais. É sempre o ECAD. Né? Mas, sem nenhuma defesa completa, você me pergunta, você acha que o ECAD funciona bem? Tenta. Pode melhorar? Muito, sempre. Tem que. Porque é meu. Porque é do time. É seu. Não é deles. Eles estão ali trabalhando, inclusive, os salários são pagos com nossos rendimentos. É com quem entra ali. Então, volto à mesma palavra de sempre. Transparência. Representação com transparência. Parece utópico, né? Mas, como dizia o poeta espanhol, agora eu vou correr o erro de esquecer o nome dele, incorrer nesse erro de novo, mas para que serve a utopia se a utopia está 10 passos além do horizonte? Né? Eduardo Galeano. Isso, é lindo isso. Para que serve a utopia? Serve exatamente para isso, para caminhar. Caminhar para ir, para seguir em frente. Ouvindo vocês, né, a gente vai tecendo aqui, né? A cada programa a gente vai tirando conclusões, a gente vai aprendendo mais, a gente vai trazendo mais dados, na verdade, mais palavras novas, né? Hoje eu aprendi sobre o back-office. Nunca tinha ouvido falar nisso. Inclusive, vamos destrinchar melhor isto para os nossos amigos que ficam ouvindo a gente conversar, porque essas coisas são importantes. A gente tem que sempre partir do princípio que ninguém sabe nada. Nem eu. Então, assim, eu gosto de falar isso porque assim, eu acho que eu represento aqui a grande maioria. Está aprendendo com vocês, e está ouvindo, está se informando, e está tomando mais contato, né, com todas essas realidades, com todos esses termos, com todas essas associações. Por exemplo, o Paulo Menezaf, que é um pesquisador de música e é músico também, ele traz uma questão lá atrás, que agora eu vou ficar devendo para ele, que eu até sei responder, mas que, na verdade, não diz respeito nem à associação, nem ao ECAD, e que diz respeito a editoras, que são outros braços que a gente tem que abordar aqui também, sobre como a música passa, o que são as editoras, né, dentro dessa cadeia, como que processa, porque são muitos caminhos, tem o ECAD, tem as retalhadoras, tem a edição da música, que é uma coisa que é feita anteriormente, inclusive antes da música, né? Então, são tantos braços, são tantas formas e são tantos caminhos, e cada vez que vocês sentam aqui, que vêm convidados e a gente estabelece esse debate, esse diálogo, o que fica claro para mim e para todo mundo, eu acho, é que precisamos debater muito mais e falar muito mais disso, cada vez mais. E aprofundar esses conceitos, aprofundar essas ideias, esses caminhos, porque ainda tem muita coisa para desbravar nesse cenário. Muita coisa para a gente aprender e para a gente modificar. Porque uma coisa que, assim, eu fiz aquela pergunta, quem estabelece os percentuais? A Sônia Lobo, vocês falaram, a Sônia falou lá fora. Como é que a gente pode unificar realidades tão completamente diferentes como a nossa e a dos Estados Unidos, que, inclusive, é regido por uma outra cartilha que não tem nada a ver com a nossa. Enfim, a gente tem que se submeter a um mercado que não nos veste, quer dizer, que não olha para nós, e que dentro desse mercado ainda existe um outro mercado que é infinitamente maior, que é o mercado independente, que não tem nem nada a ver com o mercado do que é isso que você está falando, são os novos que estão chegando aí e que já estão fazendo tudo direto, já estão fazendo outros tipos de acordo que a gente já nem imagina. E eu não sei onde que isso vai, ninguém sabe onde que isso vai dar. Eles pensam que estão fazendo direto. Na pois verdade, é, eu acho que eles pensam que estão fazendo direto. Olha o tamanho fazendo direto, não. Eles acham que estão. Mal sabem ele que as plataformas com que eles fecham um acordo direto têm acordos com os outros grupos, com cláusulas de confidencialidade. Então, assim, vai chegar nele o que é determinado pelo seu mercado. Como eles disseram lá atrás. Vai chegar Se é que eles conseguem ter acesso à plataforma, né?
Se é que consegue. Se não tiver um agregador, se não tiver isso, se não tiver aquilo, não chega. Mas tem, gente, tem muita gente nova fazendo os seus caminhos por outras vias que a gente nem conhece. Cada hora vai surgindo um negócio. Enfim, o tamanho desse angu, gente, a coisa é muito séria. É muito mais séria do que a gente imagina. E a gente precisa de mais desses debates, de mais dessas conversas, de mais destrinchar esses termos, deixar isso muito fácil, muito palatável para as pessoas poderem saber para onde que elas vão caminhar. Isso tudo que vocês falaram é extremamente importante e conversa com as outras entrevistas que a gente teve aqui. Vocês estão falando coisas que conversam muito bem com o que falaram as meninas das arrecadadoras, o que o ECAD veio aqui o ECAD pediu para a gente se comunicar. Enfim, né, os representantes do ECAD que estiveram aqui. Então, a gente passa pela questão da comunicação. Existe um problema grave de comunicação entre todas essas entidades, né? Entidades e os artistas e tudo, enfim. Então, cada vez que acaba um programa, que a gente, infelizmente, está quase chegando ao fim, nós já estamos há 1h30 debatendo e isso não se esgota. E isso é muito incrível. E vocês já estão super convidados para voltar. A gente vai fazer muitos programas desses papos, né, de conversar entre nós, trazer outras pessoas, porque é interessante a gente criar essa conversa, esse debate, essa forma, né? É fundamental. Eu acho também, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente está cheio de perguntas para fazer, que gostaria de esclarecer muito mais coisas, né? Enfim. Enfim, nós temos muito... Obrigada, Paulo. Paulo é de Sergipe, é um pesquisador e é músico, está sempre nos programas com a gente, está sempre tirando dúvidas aqui, virou um frequentador assíduo. E é isso, meus queridos. É muito assunto ainda que a gente tem que debater por aqui. Eu quero agradecer muito, né, a presença dos nossos convidados e dizer o seguinte, eu vou até pegar um comentário do Juliano, que eu estou vendo no celular aqui no chat, que está dizendo saudade de bater esses papos com vocês. É verdade, Juliano. E isso também me fez lembrar, me fez pensar, né, o quanto eu senti que hoje, nessa conversa aqui, nós tivemos uma conversa muito parecida com as conversas que a gente tinha, né, ou que temos, vou colocar no presente, na sala, na casa da Vanisa, nos encontros do GAP, em que nós trocamos muitas ideias no processo da 12853, da Lei 12853, que, para quem não sabe, é uma lei que veio tratar da transparência, trazer uma série de ferramentas importantes para o aperfeiçoamento da gestão coletiva, e que agora pertence, né, está dentro da lei do direito autoral, alterou a lei de direito autoral. E muitas dessas conversas no GAP foi o início, né, das poucas coisas que eu sei sobre direito autoral, e eu senti hoje um revival desses ambientes de conversa. O papo foi bastante tranquilo, bastante informal, e eu realmente também, assim como o Juliano Polimeno, senti bater, alimentando esse lugar da saudade desses encontros. Obrigado pela presença de vocês. Não tem os bolos da Vanisa, né? Aqui a gente não tem como comer. Pois é. Não tem os bolos da Vanisa, os beijuzinhos da casa da Paula, enfim, sente falta de algumas coisas, mas parabéns a vocês pela iniciativa. Eu espero que atraia cada vez mais a curiosidade das pessoas, principalmente aqueles que deveriam se preocupar com outra vez. Eu vou ficar batendo nessa tecla, vou ser chato mesmo, com as pessoas que devem procurar como o seu direito, o seu patrimônio está sendo gerido. Se você não fizer isso, outra vez, você vai ser participado. Se você não participar, você vai ser só participado. Aí, amigo, não adianta reclamar, você não participou. É isso mesmo. Obrigado. Coisa que o processo político, né? Como você mesmo falou, é a mesma coisa que o processo político. Se a gente não vota, a gente não tem como. Se a gente não sabe em quem a gente está votando.
A gente não tem como cobrar. Agora, de qualquer forma, a gente também tem que, para ficar com uma... já que você lembrou, Felipe, Vanisa também, desses encontros, é ficar com uma imagem otimista que bastante coisa melhorou. Né? Sem dúvida. Por conta dessas reuniões, por conta disso. Quer dizer, senão a situação seria muito pior do que é hoje. Né? Com certeza. Então, daí a gente vê quanto a gente precisa ainda andar. Né? Quanto custou, né? Quantas idas a Brasília, quanta reunião, quanta luta e tal, quanto, né? Mas conseguimos Vocês já avançar. pensaram? Sim, vocês já pensaram se em plena pandemia ainda a taxa de administração do sistema de sociedade continuar a ser de 25%? Já pensou? Pois é. E nós baixamos para 15% na nossa lei, não é isso? É isso aí. Exatamente. Então, não se ganha tudo de uma vez, a gente tem que não desistir, sabe? Tem que persistir, tem que buscar os seus objetivos, tentar conseguir. Alguma coisa você vai conseguindo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai se aproximando, né? De um quadro um pouco mais justo para com aqueles que criam, que são, enfim, o foco de tudo isso. Se vocês não existirem, o que fica? Nada. Né? Não tem obra, não tem nada. É isso. Agora, eu acho também que vocês têm que voltar. Aqui muita gente eu também acho, eu acho ótimo. Alguns vão ter que fazer aqui uma segunda época, um negócio assim. Porque... Copiar matéria com um colega, né? Porque vai ter que... Nós temos que trazer o ECAD de novo, talvez mas a gente tem que estabelecer diálogos mesmo, isso, trocas de ideias. Traz um do ECAD, um da arrecadadora, uma editora, traz o Tim, traz o Dudu, traz todo mundo. A gente vai trocando ideias. Tem que explicar uma série de coisas, a gente tem que explicar as rubricas do ECAD, a gente tem que explicar... Fazer um glossário. As diversas coisas que existem para as pessoas entenderem, né? Mais ou menos o que acontece. É isso. A ideia é essa. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Tem que ir dando nome aos bois seriamente e falar dessas coisas. Quando vocês começam a falar de... Como é que eu aprendi hoje? Back-office? Mas back-office é só um sistema um banco de dados, nada mais. É um banco de dados que presta serviço. O que vem a ser back-office para as pessoas... Não, a gente entendeu no negócio. Mas assim... Não tem culpa. É um banco de dados, tem o seu sistema e oferece serviço e faz o serviço por ela. A gente vai deduzindo, mas quem chega assim, desavisado bem da entrevista, back-office, oi, o seu CISAC, né? O seu CISAC. Mas a responsabilidade pela back-office ter entrado hoje na conversa é do Juliano Polimeno. Não, mas está ótimo, eu achei ótimo ele trazer esse assunto, que é mais novidade para a gente aprender, achei muito bom. Gente, muito obrigada a vocês dois. Obrigado a vocês, estar com amigos e conversar, foi ótimo. Muito bom conversar com vocês, ouvir vocês. Bom, obrigado, Felipe, obrigado, Mariana, Vanita. Estou sentindo falta do bolo também, que eu falou. Vamos deixar passar. É o Boulos, agora o único bolo que agora eu posso mandar é o Boulos. O café com bolos da Vanisa. Então tá ótimo. Queridos, muito obrigada a vocês todos que estão assistindo a gente, obrigada pela participação no nosso chat. Podem seguir fazendo perguntas que a gente vai anotando e, à medida do possível, vamos respondendo. Vou pedir novamente para que vocês se inscrevam nesse canal, que é muito importante para a gente, e que vocês deem aquele famoso like na nossa entrevista de hoje, que é muito bom a gente contar com essa participação. É só clicar aqui. Vou botar aqui, mas... o sininho, tem like, tem muito. Tá aqui, é só clicar aí. Né? E clicar a Sônia está pedindo para vocês voltarem, eles vão voltar, com certeza. É isso mesmo, Anjo, obrigada. Os dois vão ficar devendo. Não, claro. Sérgio Brandão, amigo compositor que mora nos Estados Unidos, que entrou agora e vai assistir depois. Gente, é isso aí. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos. Dudu, Tim, mais uma vez, querido. Vanisa, parceiros. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.